Fala, meu povo! Estamos começando mais um Giro da Semana aqui no seu YouTube ou na TV Diário do Sertão. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, né, pra quem tá assistindo. Me chamo Gustavo Cruz e estou hoje ao lado, ou melhor, na frente de Ítalo Vieira e Joaquim Quintino. Quase que eu erro o sobrenome. Por favor, se apresente. Muito feliz segunda-feira, né, pra gente? Bom dia, boa tarde, boa noite pra quem tá acompanhando a gente no YouTube ou na TV Diário do Sertão. Hoje é um dia recheado de assuntos pra gente comentar, polêmica, demissão. E tem tudo pra a gente falar bastante, né? Então... Verdade, Ítalo. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Joaquim Quintino. Quase que eu erro o sobrenome. Mas é verdade, Ítalo deixou uma ótima deixa aí. Realmente, a gente tem muito assunto pra comentar. A demissão de Foiane tá quentinha aqui no nosso colo pra gente comentar. Tem 3 pra falar. Outra derrota do Botafogo. Muita coisa pra gente comentar hoje, né? Tem também os próximos jogos aí. O Botafogo ainda pode ser ultrapassado aí na tabela pelo São Bernardo, né? Não, Gustavo Cruz? É verdade. Mas a gente vai ver tudo isso depois da vinheta. Vamos começar falando de um jogo que tá virando... Eu quero perguntar logo, já é clássico 13 Souza? Já. Rapaz, eu acho que não tem tanta rivalidade como Botafogo e Souza, mas como o Souza hoje desponta como um dos grandes, pode dizer que aquele clássico é um clássico morno, não tem tanta rivalidade. Eu discordo de você. Discorda? Eu acho que 13 e Souza hoje, muito por causa dos dirigentes, né? Estão formando uma rivalidade que hoje em dia eu acho mais quente do que Souza e Botafogo. Souza e Botafogo é por causa das finais recentes, né? Mas, por exemplo, eu estava acompanhando pela Rádio Tabajara o jogo e era só provocação das ambas torcidas. Eu acho que entre as torcidas não tem discussão, né? Porque Botafogo e Souza são aliados. E Souza e 13 se odeiam. Uma torcida odeia a outra. Mas eu não sei, acho que pelo repertório, Botafogo e Souza nos últimos 2, 3 anos. Eu acho desde 2022, né, que foi 5-1. Sim. O Souza. Eu acho que Souza e Botafogo tem tudo para ser mais para frente, uma rivalidade dentro de campo bem interessante. Mas hoje em dia, se eu fosse acompanhar, o maior rival hoje do Souza, tirando do Atlético de Cajazeiras, seria o 13. Não, acho que na minha opinião, 13 hoje tem mais rivalidade com o Souza do que com o Atlético de Cajazeiras. Não, eu falei o Souza, no caso. O Souza, pra mim, tem mais rivalidade com o 13 do que o... Não, eu acho porque o próprio Atlético tá... O Atlético agora tá na segunda divisão. Exatamente, não se enfrenta e tal, o Dino tá lá em cima. Mas enfim, quero saber o que vocês acharam do jogo. Começar já pedindo perdão aqui, porque eu falei que o 13 ia perder. Eu falei que se o 13 jogasse com o Igor Rayan ia ser 1-0 pro Souza. Se jogasse sem Igor Rayan ia ser 2-0 pro Souza. Errei, fui moleque. Não, mas assim, olhando o jogo, olhando as estatísticas, olhando tudo que aconteceu, o Souza, primeiramente, um adendo aqui que eu particularmente, depois que saiu a notícia da demissão de Foiane, comentei aqui com os colegas e comentamos também no nosso grupo, né? Eu não fui a favor, né? Mas aí a diretoria sabe o que faz. Como também a gente estava falando aqui, Série D é diferente de Série C, Série B e Série A, né? 64, como o próprio Gustavo, fala de Gustavo Cruz. 64 equipes, sobem 4, realmente. 60 ficam sem divisão, ficam dependendo de estadual. Mas assim, é um técnico que há um mês entregou um campeonato paraibano, que tem um grupo nas mãos, não é isso? Teve 4 reforços, mas... Eu acho que o Souza competiu bem nos 3 jogos e teve azar. Claro que a gente não pode botar a culpa toda em cima do grupo ou de Foiane. Às vezes o azar acontece e independente. Certo que o Souza disputou 9 pontos e conquistou somente 1. Tudo bem. Mas eu não demitiria. Porque eu quero ver como a diretoria do Souza vai se portar em achar um nome tão bom ou melhor e que em tão curto espaço de tempo faça o grupo render, conheça o grupo e faça essa virada de chave, porque o Souza não jogou ruim, tipo assim, não foram jogos ruins do Souza, o Souza não
maltratou a bola. Pelo contrário, contra o próprio 13, o Souza finalizou muito mais do que o 13. E aí tem todas as questões do futebol, né? A bola não entrou pro lado do Souza, entrou pro lado do 13, 1-0. E tu também pode falar muito sobre isso, né, Ítalo? Só pra contextualizar que não é que Foiane foi mandado embora. Segundo a informação do Matheus Aquino, do Globo Esporte Paraíba, Foiane e a diretoria do Souza chegaram em um acordo para ele deixar o cargo do Souza. Então não foi uma demissão, foi meio com acordo. Mas, de qualquer forma, eu concordo com você. Eu acho que ele deixar o comando do Souza, eu acho que é uma decisão equivocada. Lógico que fica essa demissão, essa saída do Foiane é muito mais pelos resultados anteriores do que por essa partida. Porque, como a gente falou nos outros programas, perdeu para o Santa Cruz de Natal, empatou com o Central do Caruaru, dentro de casa. E hoje está amargando a 7ª colocação do grupo. Só está na frente do Central, do Horizonte, né? Que é o lanterninha do grupo. Então, eu acho que essa demissão do Foiane é muito por mais das outras partidas. Em uma publicação feita no nosso Twitter, a gente destacou que no recorte dos 5 últimos jogos do Souza, foram 2 empates contra o Botafogo na final, jogo de volta do Paraibano, e contra o Central do Caruaru, e 3 derrotas. Ferroviário na Copa do Nordeste, Santa Cruz de Natal na Série D e agora pro 13. Foram 1 gol marcado, foi o gol do Elielton do título, e 5 gols sofridos. A última vitória do Souza foi no dia 23 de março, no jogo de ida, lá no Marizão, da final do Paraibano, gol do Pedro Lima. Então já era um trabalho que estava mostrando um pouco de dificuldades. Eu sou contra demitir técnico assim, ainda mais um técnico que foi campeão paraibano, teve uma campanha boa na Copa do Nordeste, por mais que não conseguiu a classificação, mas foi uma campanha honrosa pro Souza, e também foi avassalador na primeira parte do Campeonato Paraibano. Eu acho equivocada a demissão, mas se a gente olhar pensando nesse recorte recente, faz sentido pensando se a diretoria do Souza quer uma reação imediata. Eu falei sobre isso no programa, que foi que o Souza já esteve durante o Paraibano contra o Botafogo, até ali contra o Serra Branca, nessa fase também, acho que foi 7 ou 8 jogos, contando a Copa do Nordeste também, com derrota, sem conseguir vitória, na verdade, né? Sim. Com derrota ou empate. Sim. E aí eu queria perguntar para vocês o que é que vocês acham, quem é o responsável, porque, na verdade, quem é o responsável não, que eu acho muito difícil você pesar a responsabilidade de alguém, eu acho muito errado, na verdade, antiético. Mas por que Paulo Foiane teve essas dificuldades nesse trabalho, pegando assim um retrospecto, tanto nessa fase paraibana e agora de volta na Série D? Só complementando a informação de Ítalo, essa questão do comum acordo, né, é algo que também foi imposto pela nova regra da CBF, porque agora existe uma limitação, e isso é algo antigo. Acho que já tem 2 anos essa nova limitação, que é uma limitação em relação à demissão de treinadores, sim. Porque no Brasil isso estava sendo muito exacerbado. E aí o que aconteceu? Virou comum nas divisões de elite, nas divisões inferiores, o comum acordo. Só que a gente sabe que no final, pelo menos da minha parte, o que eu acredito é que sim, o Foiane, ele jamais, depois de um título, porque o Foiane ele vem como campeão estadual também, antes, numa passagem anterior ao Souza, e chega aqui e é campeão estadual também, conhece o grupo. Pedro Lima, por exemplo, autor do gol da final, é um menino que ele trabalhou Pedro, e Pedro cresceu durante a competição com ele, com muito trabalho dele. Concordo com o Ítalo, só finalizando a questão do Foiane, eu acho injustificável, assim, independente das questões dos resultados. Eu não vejo que a diretoria consiga achar um nome que tão rápido vá fazer esse grupo responder. A questão não é nem Foiane ser um bom técnico ou um técnico ruim. É achar um técnico que faça esse grupo responder e virar essa chave de imediato. Sobre a pergunta de Gustavo em relação às dificuldades, eu acho que é um elenco que vinha desgastado, certo? É um elenco que vinha desgastado. Eu não vou colocar a culpa em dizer que foi campeão e esqueceu que existia o resto da temporada, porque os bastidores do Souza, eles são bem abertos ao público.
O Souza treina forte, treina pesado. Esses bastidores eles são constantes. Aldeone dá entrevistas constantes. A gente sabe o que acontece no dia a dia do clube. Então, assim, eu acredito que o título ele não afetou de forma negativa. Porém, os jogadores com desgaste, com tudo, eles não entraram no ritmo necessário a tempo. Só que, é como eu digo, apesar disso, os 3 jogos do Souza não foram partidas péssimas. Estão longe disso. O Souza, ele pecou na finalização, pecou no último passe, ele foi superior nesses jogos e, infelizmente, não conseguiu a vitória. Mas como os meus colegas aqui sei que acreditam também nisso, né? Uma hora, principalmente numa competição como a Série D, que é muito traiçoeira. O próprio Alisson comentou que é o inferno, né? Vice-presidente do Souza, que é o inferno, não é o céu, é a competição mais difícil do Brasil, porque realmente não tem tempo para pensar. A diretoria agiu dessa forma. E agora Aí eu pergunto assim, o 13 teve um atleta expulso desde o primeiro tempo aos 30 minutos. Sim. Aí a gente falou, pegando essa fala de Joaquim também, eu até concordo que o Souza não jogou de uma forma horrível, péssima, os 3 jogos, verdade. Mas eu acho que assim, a gente falou muito sobre essa falta de conversão, né, de lances. Chegava, finalizava, mas não conseguia converter os lances, não conseguia fazer os gols. Mas eu pergunto assim, se tem essa... Perdão pela palavra, mas a incompetência também de conseguir fazer esses gols, de conseguir estar com o adversário, não no caso 13, mas com o adversário mais fraco, que foi o caso do Central, do Santa Cruz de Natal. Eram times mais fracos do que o Souza. o próprio 13. E agora você pega um 13, que é um time mais fraco, mas como tem a questão de ser da mesma região, um conhece o outro, é uma realidade diferente, você não pode não conseguir pelo menos um empate, tendo o time que o Souza tem, com um jogador a mais em campo desde os 30 minutos do primeiro tempo. Aí, por isso que eu vou só pontuar isso que você falou, porque eu realmente concordo. Não foi um jogo péssimo, com exceção mas eu acho que a incompetência conta muito. Mas eu concordo com você. E eu acho que isso pesa, com o trabalho de Paulo Foiane, sim. Até porque isso é algo que o próprio Ítalo sempre bateu com a gente aqui nos programas, no off, que o grande destaque do Souza nunca foi tanto o seu ataque, apesar de ter um Diego Ceará inspirado, de ter um Luan que saía do banco e resolvia, de ter o próprio Ian Augusto, entendeu? De ter Iranilson que chegava bem no ataque. Tem peças na parte ofensiva muito boas, mas o que sempre pesou a favor do Souza foi a sua defesa. E Ítalo tem mais propriedade para falar disso do que eu. Acho que é isso. Eu concordo que existe essa incompetência dos atacantes também. O próprio Luiz Henrique, que voltou ao Souza, até agora não respondeu. Eu esperava mais, particularmente. Esperava que fosse ser o jogador diferencial para essa segundo semestre, mas até agora, nada. Cara, é impressionante o tanto de gol que o Souza perde nos jogos. Porque a gente acompanha os jogos, tanto contra o Santa Cruz de Natal, o Central do Caruaru, o 13, até antes, o Souza perde muito gol. Não é um time que leva muito gol, não é um time que... eficiência. Levou 2 gols. O Souza só levou 2 gols. Só levou 2 gols. No recorte dos 5 jogos que a gente pegou, sofreu 5 gols, uma média de 1 por jogo, mas sobe muito por conta do jogo contra o Ferroviário, que ele tomou 2-0. Inclusive, próximo adversário do Souza, né? Próximo adversário do Souza. Lógico, o trabalho do Foiane eu considerei bom no início, como eu falei, agora estava mais fraquejado. Eu acho que muito por conta desse mau desempenho ofensivo, porque eu fui fazer uma pesquisa aqui, o último jogo do que o Souza venceu com mais de 2 gols de diferença foi no dia 8 de fevereiro contra o Nacional de Patos. O Souza, última vez que ganhou, marcando mais de 1 gol no jogo, foi contra o Fortaleza na Copa do Nordeste no dia 19 de março. Ou seja, não é de agora da Copa do Nordeste. O Souza já está fraquejando ofensivamente. Apesar de seus principais jogadores, os que com mais holofotes, o Diego Ceará, o Ian Augusto, agora o Luiz Henrique, estão na parte ofensiva. Só que o que está se destacando mais é a defesa. O Souza continua levando poucos gols, mas não consegue marcar. É impressionante, a gente que acompanha o Souza
gol perdido debaixo da trave, bola na trave, goleiro fazendo defesa milagrosa, atacante driblando meio time, chegando na área e mandando a bola por cima do gol, é impressionante. Assim, é isso que eu tava querendo falar. Eu realmente não acho que a solução do mundo... tirou o Paulo Foiane e vai resolver tudo. Sim, acho que isso. o problema não era ele. Mas eu acho que se justifica sim, na minha opinião, né? Eu vou discordar um pouquinho de vocês. Se justifica a saída dele, por isso que eu trouxe esses pontos, para até deixei vocês comentarem um pouquinho, porque tava faltando eficiência. Quando eu falei incompetência, eu quis dizer falta de eficiência. E para completar a tua frase de eficiência, um dado aqui que eu acabei de puxar. Nos últimos 3 jogos, o Souza finalizou 34 vezes. O Souza finalizou 34 vezes em 3 jogos. O jogo que o Souza menos finalizou foram 9 finalizações, tá? Que foi no primeiro jogo, não me recordo contra quem, mas foram 9 finalizações. Contra o Santa Cruz de Natal. 9 finalizações é uma média de 11 finalizações por partida. Então, assim, eu concordo com os colegas. O Souza, ele finaliza muito, porque para um nível de Série D, que é um jogo mais brigado, um jogo mais estudado, um jogo mais pegado, por N questões, gramado, tudo, 11 finalizações e não saiu um gol, porque o ataque do Souza é poderoso. Sim. E aí eu acho que isso é um problema técnico. E aí, quando é problema técnico, é de quem treina. Na minha opinião, né? Técnico não, perdão. Técnico que eu digo é do problema do técnico, não problema técnico de treinamento. De entregamento, que seria problema tático, né? Sim. No caso, mas enfim. Acho que isso aí é problema. Realmente é problema técnico de quem faz o gol, mas eu acho que é muito treinamento, assim. Porque o Souza teve tempo para treinar para a Série D. Eu acho que quando teve o primeiro recorte que a gente falou desses 7 jogos, o Souza realmente estava com um calendário extenso, mas mesmo assim tinha 2 elencos. Um focado para as Copas, Copa do Nordeste e Copa do Brasil, que foi eliminado que era o time contra o reserva. Bragantino, que era a Copa do Nordeste, que não era um time tão ruim assim. Não. E longe. tinha o Paraibano. Então, assim, não era um problema tão grande. E agora se repete esse problema de novo. Então, eu acho que é justificável a decisão do Souza, tendo em vista a realidade que a Série D é, né? Mas eu acho realmente que o Paulo Foiane fez um ótimo trabalho. Sem sombra de dúvidas, é um ótimo técnico. Não à toa foi até eleito por a gente na nossa premiação como melhor técnico da competição do Paraibano. Mas eu acho que o Paraibano já está, embora fez um mês, mas já está passando o tempo. E Série D é rápido. Não, claro. Série D é guerra. Tem todas essas questões. Eu não acho que a decisão do Souza foi a melhor do mundo, porque eu não acho que vai solucionar imediatamente. Mas eu não acho que foi uma decisão errada. Eu falando um pouquinho... Foi um assertivo, na minha opinião. Eu defendi que a demissão de Foiane, na minha visão, é equivocada, mas agora tem que meter o pau agora, né? Porque uma sequência onde você pega Santa Cruz de Natal, Central do Caruaru em casa e o 13, por mais que o 13 seja um confronto mais equilibrado, é um clássico paraibano. Mais pro Souza do que pro... Não, é mais mesmo sendo no Amigão, é mais por contexto de jogo. O Souza passou mais de um tempo, foram... mais de 60 minutos. Foram mais de 60 minutos com um jogador a mais. E o Souza não conseguiu marcar um gol nesse jogo. Eu acho que se marca um gol, Foiane não cai. Assim, eu não sei. Não é uma questão de saber de bastidores sobre o Souza. É um achismo mesmo. Eu acho que muito se passa por essa questão da falta de efetividade. Então, assim, mais de 60 minutos com um jogador. E um jogo, porque a partir do momento que o 13 tem um jogador a menos, eu entendo que a diretoria pensa assim como eu, que vira um jogo de pontuação. Se é vitória ou não, mas que pelo menos demonstrasse, que fizesse um gol e fosse pro abafa. Eu acho que se faz... estava numa situação parecida. Se faz um gol aos 40 do segundo tempo e vai pro abafa, seria um contexto totalmente diferente. Mas aí, assim, só para finalizar a minha parte sobre essa questão do Foiane, eu concordo com todos os pontos. Entendo também a sua opinião em relação a ser uma decisão assertiva da diretoria, mas é aquilo, eu quero ver quem a diretoria vai trazer, sendo um nome forte, conhecido ou não, pode ser uma aposta, pode ser alguém de dentro de casa, mas assim, quem é que vai trazer e que vai ser tão assertivo quanto Foiane, que tinha o grupo na mão. O meu ponto é, Foiane tinha um grupo na mão, e quem é que tão rápido vai fazer essa chave virar em uma competição que não tem tempo. Mas aí, assim, eu entendo você, eu acho que isso aí a gente joga pra diretoria mesmo. Sim. Esperar o resultado, o que eles vão buscar. Mas eu vou ter que falar que eu acho o Paulo Foiane um ótimo treinador. Das oportunidades que eu pude entrevistar ele lá em Souza ou aqui em João Pessoa,
Sempre admirei muito o trabalho dele, ele fala muito bem, explica muito bem. Porém, ele tem um grupo na mão, no sentido de ser paizão, de estar ali, mas se é o que eu sempre falo, em qualquer contexto de futebol, seja na seleção, seja em qualquer clube, se todo um time não está conseguindo produzir, ou se a maioria do elenco está jogando mal, a culpa não é individual dos jogadores. Na minha opinião, a culpa é do técnico. Seja de momento, porque eu acho que realmente foi um momento ruim que ele teve ali. Sim. Então ele tem um grupo na mão na questão de amizade, de ter uma parceria e tal, mas ele não estava conseguindo produzir na série D, Mas que é o principal foco do Souza na temporada. O Souza não conseguiu fazer nenhum gol em 3 partidas. E Diego Ceará não está conseguindo fazer gol, Irã não está conseguindo fazer gol, Luiz Henrique entra não consegue fazer gol, Luan saiu, mas enfim, Felipe Jacaré também não está conseguindo fazer gol. Então assim, se a gente tem um ataque promissor, um ataque bom, e nenhum desses jogadores está conseguindo produzir gol, tem algum erro que não é só dos jogadores. Mas aí Na minha opinião, não acho que a culpa é totalmente dele, tem que ser o Judas e nada. Não. Longe disso. Não, eu só discordo no sentido de... Eu acho que ele tem um grupo na mão. Quando eu falo que ele tem um grupo na mão, eu acho que eu falo taticamente também. Sim. Justamente pelo ponto de... a gente tá falando que Diego Ceará não produz agora. E sim, eu vou pegar o recorte do Paraibano. Eu entendo que a gente não tá falando de Série A e de Série B. A gente tá falando de um calendário muito mais rápido, onde as coisas acontecem muito mais rápido. E eu posso pegar o exemplo do vizinho. O vizinho, no caso, o Botafogo. Zago. E isso é papo pra já no giro. Já. Mas enfim... Contexto rápido. Zago chegou ontem e já tá em parte pressionado. A gente entende que é uma realidade diferente do que o futebol de elite. Do que Série A e Série B, onde você tem 38 rodadas para interromper. Você trabalhar. pode pegar até o recorde do próprio Felipe Surian. Verdade. Sim. Se perdesse o jogo, provavelmente ia ser demitido. É verdade. E ele chegou depois do Que Paraibano. aí também vai muito da realidade. Se o 13 não se classifica, fica sem calendário. Exato. E no ano do centenário. Tem um peso a Uma mais. realidade totalmente diferente. Eu acho que o 13 de todos é o que mais tá com a corda no pescoço. Mas voltando para a questão do Souza, eu acho sim que taticamente ele conhecia o grupo. As entrevistas dele falam por si. Sim. É um treinador muito inteligente. Mas eu concordo é um com você, treinador só que não tava dando resultado. Sim, só que ele teve o artilheiro e o vice-artilheiro do Paraibano. Eu acho que o ataque tava... É justamente esse. O ponto é que as nossas ideias se correlacionam. Ele não tava num momento bom. Só que eu acho injustificável não demitir por esse curto espaço de tempo. Foram 3 rodadas e aí tudo bem. Por exemplo, eu não acho que nem com o próprio Foiane vença o Ferroviário. Até porque perdeu pro Ferroviário na Copa do Nordeste. O próximo adversário do Souza agora é o Ferroviário. Eu não acho que o grupo vai dar essa resposta agora contra o Ferroviário e vai vencer o Ferroviário. Mas... Eu teria esperado pelo menos esse jogo contra o Ferroviário. Eu também, porque, tipo assim, o próximo jogo contra o Ferroviário... E é em casa, tá? É do Marizão. É diferente do jogo Eu penso que são 14 rodadas. É diferente do contexto do jogo contra o Ferroviário na Copa do Nordeste, porque o Ferroviário perdeu jogadores como o Ciel, que era o principal jogador da equipe. Teve outro jovem que saiu do elenco, que foi pro Fortaleza. Enfim, eu perdi da minha memória, mas que era destaque também da equipe. E foi lá em Fortaleza, o jogo no Presidente Vargas. Eu acredito que o momento de demitir Foiane, se fosse para demitir ou para chegar num acordo, seria após esse jogo. Eu consideraria o Souza podendo se recuperar a partir desse jogo contra o Ferroviário. Só que agora sem técnico... Mas aí demitir um técnico faltando 10 jogos pra terminar uma temporada é complicado, cara. Mas aí é o que eu tô falando. Porque o Souza já vai bem atrás. Se o Souza de novo não consegue marcar nenhum gol, se empatar, mas sem marcar nenhum gol, nem saldo de gol garante. Mas o contexto... Aí você vai demitir pra pegar um técnico de 10 jogos. O contexto de Ítalo... Mas de 10 pra 11 o jogo é diferente. Não, mas sabe por que eu concordo com o contexto de Ítalo? Porque vendo o calendário do Souza, é o Ferroviário. E depois do Ferroviário, é o Horizonte, que não ganhou de ninguém e tomou 5 gols. É o Horizonte fora, tudo bem. Sim. É o Horizonte fora. Só que o Souza se ganha, porque o Souza, pra mim, independente de quem vai ser o treinador, ele é favorito contra o Horizonte. Sim. Ele é favorito. E é largamente favorito contra o Horizonte. Então, se vence o Ferroviário com o Foiane no comando e vence o próprio Horizonte, sai da colocação que estava, certo? Eu vou até verificar aqui para não estar...
Tá em 7. Não, eu tô falando em relação a pontos. É só um ponto mesmo. Sai de um ponto e vai pra 7 pontos. E é outro campeonato. E depois enfrentaria o Santa Cruz em casa, o Santa Cruz de Recife. Então, assim, eu acho que eu concordo com o contexto de Ítalo muito pelo que eu acredito. Eram 2 jogos decisivos. E eu acho que são 2 jogos que dá pra ganhar, assim, tranquilamente. Olha, a questão é que, vou pegar até aqui a tabela. O Souza não conseguiu ganhar do Santa Cruz de Natal, que é um time fraco. É um time fraco, não vou dizer nem que é mais fraco, é um time fraco. O Central, fraco. O 13, mais fraco que o Souza. Não vou dizer que é um time fraco. A Horizonte, concordo com você. Acho que o Souza ganha do Horizonte, verdade. Mas aí falta quem pra ele enfrentar? Ferroviário, Santa Cruz e América do Natal, que pra mim são os 3 favoritos, Não, junto com o Souza. Tudo bem, só que aí é uma questão de contexto. Hoje, o Souza, ele é um time inferior a Santa Cruz e a América, certo? Ferroviário. E Ferroviário. Eles são, tudo bem. Pegando o contexto unicamente de hoje, acho que hoje mesmo, na data hoje. 5 de maio de 2025. Justamente. Se pegasse um pouquinho antes, não era. Só que aí no dia 11, enfrenta o Ferroviário. E se ganha com o Foiane, é um contexto diferente, porque ganha do Horizonte. O time do Souza vai ganhar do... também é loucura. Assim, justamente, eu tô falando isso aqui no dia 5 e parecendo o Pariná. Vai ganhar do Horizonte. E se perder, vocês voltam, botam o react aqui. Eu parei de prometer desde do... E eu vou estar com a carinha de palhaço. Mas assim, não tem como... Assim... se o Souza perde pro Horizonte, pode dar adeus à série D, pode dar adeus ao acesso. Porque... Mas eu acho que é exatamente por isso que a diretoria tira Paulo Foiane. Por quê? Beleza, tem um jogo contra o Horizonte, mas aí pega os 3, Ferroviário, América do Natal e Santa Cruz, pega os times mais difíceis. Eu acho que é importante você pelo menos jogar contra o Ferroviário, que é um time que você já conhece, com o técnico que acabou de chegar. Em seguida, pegar o Horizonte, já com um trabalho mais feito, com um técnico novo. Você joga contra o Horizonte, que é um time fraco, para você chegar preparado contra a América do Natal e Santa Cruz. E lembrando que depois do Ferroviário e Horizonte, são 3 jogos de dificílimos, porque são Santa Cruz, a América e em seguida o Santa Cruz de novo, só que lá nos aflitos. Exatamente. Por isso que no Arruda. Por isso que eu sempre confundindo. Quase que tu arrumou uma guerra. E porque é pernambucano. Porque é pernambucano. É por isso que eu volto a dizer que eu acho que a decisão foi assertiva. Porque o Souza vai ter tempo de se preparar para a sequência de rodada mais difícil que vai ter com um técnico novo. Agora, óbvio, precisa trazer um técnico bom. A questão é que se o Souza, na minha opinião, pega o América de Natal hoje, o Souza não consegue ganhar. Eu acho que não leva 4-0 como o 13 levou, mas leva, sei lá, 2. Pra mim não ganha nem do Santa. Se o time do Souza hoje precisa mudar de técnico exatamente para conseguir. Hoje, da forma que tá jogando lá nas Dunas, eu não acho que vai ser 4-0. Mas 1, 2, 3. Porque o time do América é o líder da série D e com o Santa Cruz é o vice-líder. 100%. E nas Dunas os caras são muito fortes. E o pior não é nem não ganhar. Eu acho que não é o pior dos mundos, sabe por quê? Porque o Souza, ele, assim, eu não acho que passa só por Foiane a qualidade defensiva. Eu acho que o Souza defensivamente é um timão. É um time assim que tem qualidade individual dos jogadores e num contexto de união eles formam uma boa linha defensiva, com o Pedro Lima mais à frente, formando essa cabeça de volância ali, entendeu? Mas assim, a questão maior, pra mim, seria justamente não fazer gols. Sim. Porque eu acho que o empate no contexto seria muito pior. Porque se perder atacando, você vai pelo menos ver que o time tá tentando atacar. Só que o Souza ataca e não faz gol. O pior mundo do Souza hoje não é perder, é não marcar. Já falamos meia hora do Souza aqui. Inclusive, geralmente, eu quando vou começar um vídeo, eu puxo o time que ganhou. Mas como vocês foram puxando, tinha muita coisa pra falar do Souza, Sim. né? Agora eu acho que a gente tem que falar do 13. Sim. Que... Embora assim, até falando do jogo geral, a gente acabou nem falando, o jogo foi meio sonolento, mas eu acho que o 13 merece muito mérito, porque conseguiu essa vitória. E, incrivelmente, a gente elogia muito o Souza por solidez defensiva, mas o 13 conseguiu se segurar defensivamente de uma forma incrível, assim. Com um jogador a menos, e logo de Felipe Soriano, depois de eu ter criticado ele durante 2 programas seguidos, né? Eu tenho um azar muito grande para as coisas que eu falo. Critique Zago.
É verdade. Critique Zago. Vou criticar ele pra as coisas dar certo. Mas assim, Quero saber o que vocês acharam da atuação do 13 na primeira vitória. particularmente, né, saindo um pouquinho do contexto paraibano, gosto muito de acompanhar o futebol italiano, então assim, eu sou um fã assíduo de defesa. Eu acho que o 13, ele fez tudo que era proposto para um time com um a menos, no quesito de defesa. Ele se defendeu, ele estacionou o ônibus, entendeu? Tava com um golzinho, estacionou o ônibus e falou, pronto, aqui é bola pro mata, jogo José de campeonato. Mourinho Justamente, é como o próprio José Mourinho uma vez falou, Inter e Barcelona, que eles não estacionaram, foi um avião. Foram 60 minutos de bola na área do Souza. O 13 não saía, o 13 não fazia nada, mas fez o que tinha que fazer. Até o Souza ter um jogador expulso aos 47 do segundo tempo. Né? Mas o jogo tava Que definido. aí já tava definido o jogo. Aí já tava definido. Então, como é que você viu? Você que é o retranqueiro oficial do nosso e-futebol da Paraíba. Inclusive, Final sexta-feira. já tem final, sexta-feira, muito bem lembrado. Assista aí. A semifinal tá aqui no nosso canal. A maior resenha da história. Eu irritei esse homem que ele ficou com vontade de bater em mim. Mas valeu a pena. Apesar de no futebol da Paraíba eu ter um esquema mais reativo, eu não... Pra ser sincero, eu não achei uma partida bonita, que enche os olhos de ver o 13. Eu acredito que o torcedor... Tem que ser feio mesmo. Não, mas assim... O torcedor que foi pro Amigão, eu acho que teve um princípio de infarto, porque a cada 5 minutos era uma bola na área do 13, e aí era reza, com um a menos. Eu acho que foi o Soriano escalou esse time pensando na final do Copa do Mundo. Porque se ele não ganha esse jogo, é rua, pô. É rua. E, inclusive, vocês falaram no giro passado, quem ganha, 2 times que estavam pressionados, o 13 e o Souza, por conta dos resultados ruins na Série D. Quem perdesse, quem ganhasse, ia ter um alívio maior para a sequência. E agora o 13 vencendo. Eu acredito que os jogadores vão menos pressionados. Inclusive, teve um vídeo que foi postado nas redes sociais do 13, do Igor Ryan, falando sobre isso. Sobre que não era um jogo comum. Era um jogo para ganhar e para eles fazerem na semana dele. Porque imagina a pressão que tava desses caras no centenário do 13, lá em Campina Grande, a torcida do 13 gigante, fanático, né? Que tá se criando uma rivalidade muito grande. Exatamente. Imagina se o 13 não ganha, pô. Como é que ia ficar esse clima? Então, eu achei muito bacana as palavras do Igor Ryan, capitão do time, né? Ele tinha sido barrado, agora voltou. Que representa muito essa vitória pro 13, cara. Porque o próximo jogo é contra o Horizonte. Todo mundo imagina que o 13 vai ganhar. E aí o 13 vai ganhar uma sobrevida. E o 13 tá a um... Desculpa, só... Sim, a uma vitória. A um ponto. Do Central. E o Central enfrenta o Santa Cruz. Que é o Central que tá em quarto lugar, né? Só contextualizando. Isso, Santa Cruz Natal, né? Isso na próxima rodada. E assim, eu tô batendo muito no pobre do Horizonte, mas assim, obrigação do 13, se quer no ano do centenário, subir é ganhar. Então assim, é um jogo pra... Depois de uma vitória em um clássico, dar essa tranquilidade de trabalho, fazer a semana dos caras novamente, entendeu? E olha, porque assim, é um campeonato muito rápido, é um campeonato de 14 rodadas, é um campeonato que 3 pontos você tá lá em cima, como 2 jogos sem vencer você tá lá embaixo. Então, vencendo, já pode entrar no G4, entendeu? E caso não entre, fique em quinto ali, beirando. Eu acredito assim, quando é pra bater, a gente bate, quando é pra elogiar, a gente elogia. Desde a primeira rodada eu falava muito sobre isso. O 13 tem que ter noção que esse campeonato, essa Série D pra eles, essa temporada, vale a vida. Eu acho que o torcedor do Galo sabe o que é isso. Até você falou que quem tava lá quase infartou, até foi um público baixo, pequeno, até pela situação que o time tava. Mas eu acho que o elenco tá de parabéns, e até elogiar Felipe Surian, que eu tanto critiquei. Porque quando é pra criticar, tem que criticar, não tem que fazer não. Não tá aqui pra agradar ninguém. É verdade. Mas o 13 mostrou pra gente que jogou com vontade, que entendeu a importância daquele jogo, a importância daquela competição. Como o Dione falou, né? Depois da sapatada que levou, falou, a gente trabalhar agora em silêncio e dar resposta em campo. Perfeito. E o 13, pra mim, foi a primeira partida que eu vi do 13 na Série D, que mostrou que o elenco tava entendendo a importância da competição. E tá unido.
Sim. E tá unido. Mostrou porque, união. Porque tem uma questão. É um grupo que ele não vai dar. Não, a Série D é muito rápida até para se modificar. Então você não pode esperar que o Neymar vá aterrissar em Campina daqui pro meio do ano e vá resolver, não. Esse elenco que tá aí é o elenco que vai ter que levar o 13 ao acesso. Por trancos e barrancos. Como eu disse, né? No começo quando eu fui analisar, não tava em nenhum programa, mas eu fui analisar a Série D, obviamente, para fazer os programas, já que a gente tá cobrindo. Eu falei, eu acho que desse grupo aqui o 13 não é favorito para subir. Eu realmente acreditava nisso. E continua não sendo. Né? Mas eu acho que o mínimo que pode fazer é ir com tudo. E o mínimo que a torcida pode fazer, o povo da torcida não tem nada a ver com isso, é cobrar. Eu acho que o 13 conseguiu jogar bem. Apesar dos pesados, não foi um jogo bonito, mas não tem que ser. É o que eu tô falando. Série D é ruim pra gente que acompanha, mas tem que ser pra sangrar o olho, mas que seja pra subir logo. Exatamente. Pra sair dessa. Assim, volto a dizer isso. Não vou nem criticar a CBF hoje, que hoje eu tô de boa. Mas, é um absurdo, realmente é triste. Pra mim é um crime futebolístico você ter 64 clubes e 60 clubes ficarem ao léu. Mas infelizmente é a realidade. Eu acho que o 13 está de parabéns de ter conseguido mostrar a garra, valorizar a torcida. Eu acho que quando você mostra a sua vontade, é muito isso. Está de parabéns por esse sentido e fez uma ótima partida. Tomara, né? Como a gente sempre fala aqui, tomara que todos os times da Paraíba estejam na Série A. Exatamente. E assim, eu ainda concordo com você. O 13 não é favorito a subir no grupo. Não é. Eu vejo os 5 times na frente do 13. Assim, quer queira ou não, eu coloco o Souza e os times que estão no G4. Pra mim, eles são superiores ao 13, mas assim... Atrás do Central? O Central é igual pra igual. Não, acho que não. Acho que não. O Central foi rebaixado no Campeonato Pernambucano. Mas tu olha, tirando Dione, e que mesmo assim... Igor Rean, Pipico... Pipico... Não, Pipico pode entregar muito, na minha opinião. Pipico pode entregar muito. Ele pode entregar muito, mas a mas questão... aqui no Central, irmão. Mas a questão é que até no momento... O Central é um time fraco, cara. Não, o Central é o time fraco, mas eu não olho pro 13 e me encho o olho assim e falar... Mas assim, desculpa, se tu quiser encher o olho vendo um elenco de Série D, velho, é melhor tu não acompanhar futebol. Não, pô. Mas não vai ter. Mas não é questão de encher o olho, você tá assimilando o que eu tô falando. Eu tô entendendo. A questão é que o 13, no ano do centenário, ele pra mim não teve a preparação ideal. Sim. E sim, o Central, ele não é o melhor dos times. Tudo bem, mas pra mim é o mesmo nível. Tranquilamente. Não acho. Eu acho que acima do 13 tá Ferroviário, América do Natal, Santa Cruz. O Souza, mas pegar a fase do Souza tá complicado. Mas assim, eu acho que o 13 tem que correr atrás mesmo, buscar mais investimento, mais reforço, se der. Se a CBF deixar também ganhar dinheiro com transmissão, né? Pra conseguir dinheiro, depende de Edinaldo. Mas enfim. Querem falar mais alguma coisa do 13? Vitória gigantesca. Parabéns aí ao Galo, que calou a minha boca. Na minha visão, quando eu falei aqui na semana retrasada, né, do giro retrasado, eu via os 4 principais times pro acesso. Os 3, né, que estão na frente, que estão suprindo a expectativa, Santa Cruz, América e Ferroviário. Essa quarta vaga, pra mim a briga era entre Souza e 13. Com o Souza mal, né, o Souza balançando, se o 13 se organizar, se o Surian conseguir solidificar o seu trabalho, a tendência é que o 13 passe de fase, lógico, se o Souza conseguir continuar na draga. Mas eu não vejo Santa Cruz de Natal, Horizonte, Central no nível de Souza e 13, gente. Eu concordo. Desculpa, não tem... Mim, eu acho que tá muito cedo. Mesmo que sejam só 14 rodadas, eu acho que tá muito, muito cedo. Porque, por exemplo, eu concordo com você que o Surian ele pode solidificar, mas é questão de 2 pontos. É uma vitória. O que separa um time do outro é uma vitória. Então, não, assim, 1 ponto. É um Entre ponto. o Central, É verdade. entre o 4º lugar e o Souza que tá em não, sexto. eu tô falando entre Souza e 13. Sim, perdão. É 1 ponto. É 2 pontos. Entendeu? Então é uma vitória. O que separa os dois é uma vitória. Então, assim, pra mim, ainda pelo elenco, porque pra mim não tem comparação, de verdade. Souza e 13 elenco. Eu acho que ainda pra mim ainda tá 60-40 pro Souza. Vamos falar de Série C agora.
Botafogo e Guarani, na verdade Guarani e Botafogo, 2 para o Guarani, 1 para o Botafogo. Henrique Dourado voltou a marcar, mas o Belo Começou no perdeu. banco, né? Começou no banco. Começou no banco, o Belo perdeu. Iniciei, então eu tenho muita coisa pra falar do Belo. Eu queria só falar um negócio. Quando eu falei que o homem tinha que ter saído do banco contra o ABC, que ele podia fazer gol, não, ele não vai mudar o jogo não. Henrique Dourado chegou, o homem tem que ser titular, mas enfim, vamos falar disso depois. Mas ele tem que ser titular. Cara, Eu concordo com vocês aí. Denilson é bom, mas Não, mas assim... não é o nível do homem. Assim. Se Zago, é porque pra mim Zago ainda não tem o time formado, só antes de Ítalo iniciar, porque Pra mim é um problema. eu tenho muita coisa pra falar, mas assim, Zago enxerga realmente que o titular é Denilson? Porque se ele enxerga Não, que é o porque titular é Denilson... contra o ABC também ele poupou, né? Então, se ele enxerga que o titular é Denilson, que Denilson tá mais à frente do que Dourado, pra mim é um absurdo. Não, ele poupou. Dourado ele poupou. é o titular Sou eu que tava falando só. da posição. primeiramente um jogo tenebroso do Botafogo, né? Mais um. Tava assistindo o jogo. Cara, não foi 3, 4, 5 a 0 por causa do Wallace e da trave, pô, do travessão. Porque no primeiro tempo, Grande goleiro Wallace. foi um amasso do Guarani. Lógico, no Brinco de Ouro da Princesa lá em Campinas é muito difícil bater o Guarani, porque o Guarani é um time campeão brasileiro, tem uma torcida grande lá em Campinas. Estruturado. Bem Estruturado. estruturado. Já foi time de Série A. Já foi time de Série A. Mas, atualmente, o Botafogo tem um time melhor do que o do Guarani. O Guarani estava na lanterna até o jogo passado. Então, por mais que seja um time tradicional, um time grande no cenário nacional e paulista também, pô, o Botafogo tem que chegar para tentar pontuar. Um momento era outro. Quem sabe vencer. Mas foi um amasso, pô. Foi um amasso no primeiro tempo do Guarani, que eu tava comentando com o Marcos, a gente tava assistindo o jogo, eu falei, pô, se não é o Wallace, o Botafogo ia sair de campo humilhado, pô. Humilhado, porque poucas vezes o Botafogo chegou no primeiro tempo, poucas as vezes. E aos 44 minutos, numa jogada pela esquerda, o lateral Emerson do Guarani chutou rasteiro, aí não teve chance pro Wallace, a bola bateu na trave e entrou. O Guarani foi com o placar em vantagem por intervalo. Aí no começo do segundo tempo teve o pênalti, né, pro Botafogo. Camilo desperdiçou. Foi uma cobrança... Não foi nem rasteira nem alta, sabe? Foi ruim. Foi aquela digna batida que o goleiro tá esperando, tá rezando pra que venha. E Meia altura. Aquela É. altura... Bateu mal. Bateu muito mal. logo em sequência, 10 minutinhos depois, o Dani Júnior, atacante do Guarani, marcou o segundo gol. E aí já tava liquidado. O Botafogo não Dourado tinha... diminuiu, mas... Dourado aos entrou, 31, diminuiu. mas não adiantou de muita coisa. Não adiantou muita coisa. E é uma atuação ruim do Um Botafogo. destaque, assim, pra Sid Clay, né, que saiu machucado aos 18 minutos. E aí Evandro entrou. Sid Clay é um negócio assim que... Não, ele saiu machucado, realmente. Ele assim, sentiu. Não, ele sentiu, Mas- mas é triste, justamente porque assim... Não tem físico. Ele não tem físico, mas eu conheço, você conhece muito bem também a qualidade de Sid Clay. Eu tenho Antiga qualidade, hoje em dia... Não, Mas- ele mas- estreou bem pelo Belo, mas... Mas a questão é o seguinte, a gente tá falando Complicado. a gente tá falando de jogador que pra Série C a gente sabe que ele ia agregar muito. Só que fisicamente, Eu fisicamente ele discordo um pouquinho. não vai. Pô. Sid Clay Cara, passou um mês preparando fisicamente pra voltar. Aí quando A gente volta... pegou uma entrevista com ele disse que tava apto, que tava bom, que tava... Aí quando volta se lesiona. Eu não vejo ele agregando tanto assim, não. Inclusive, pra mim, vou falar logo. Pra mim, as laterais do Botafogo... A lateral do Botafogo, a direita, né? Sid Clay? Ou esquerda? Confundi agora. Rapaz, esse daí tu me pegou também. Ele é a esquerda. Esquerda. Ele que é a direita. Pra mim, Sid Clay e Evandro são um problema. Os dois, pra mim, não são bons, tá? Evandro, eu não vejo ele jogando bem, na minha opinião. Pelo menos na Série C. O Sid Clay não consegue ter ritmo, não consegue ter minutagem. Evandro também não consegue muito. Na outra lateral, Eric, na minha opinião, joga muito bem. Quando o Lucas Lopes tá em campo, pra mim, é assim, uma loucura. Não consegue jogar bem. É do Contra céu o ao inferno, ABC, é do céu ao contra o inferno. ABC, Lucas pelo Lopes é do amor de céu ao Deus. inferno. Quando o Eric entrou, mudou totalmente o jogo. O problema de Evandro, na minha opinião, é justamente ele não consegue subir efetivamente. E ele tenta subir muito. Eu concordo com você porque eu tava acompanhando muito de trás do gol. Eu tava em loco.
Tava em loco juntamente com você. E assim, toda a inversão de Marcelo, por trás do zagueiro, é um problema dele que o problema começa do domínio e vai culminando no cruzamento, porque ele domina errado, a bola e é toda jogada igual. Ele domina errado, a bola escapa e quando ele vai pegar já era, pô. Que é uma coisa que Sid Clay tem muito bem, que é a criação. Ele consegue... Não, tecnicamente, Sid Clay e Evandro não tem nem comparação. Toca a bola, ele consegue um passe em profundidade perfeito, mas ele não consegue ritmo nem minutagem agora. Exato. O problema de Evandro é que ele não tem essa característica e o time tá pedindo isso. Então, por mim, eu acho que deveria ter um reforço na lateral. Eu concordo, porque Sid Clay não acompanha E o fisicamente. outro lado é só Eric mesmo. O Lucas Lopes é a mesma coisa de... Assim, todo respeito ao profissional, falando unicamente dele como profissional, mas assim, sempre tá vago a lateral do lado dele. É impressionante. Quando o Eric entra, muda completamente o jogo. A gente acabou que, por já estar em outra semana, a gente vai nem comentar muito o jogo contra o Flamengo. Sim. Mas o Eric salvou muito ali contra o Flamengo. Salvou. Joga muito. E, enfim. Inclusive, eu não estava no giro contra o Flamengo, mas assim... Falei que ia ser 3-0. Eu de palpite sou horrível. Eu não tava no giro, mas é só pra comentar por alto, porque eu falei que o Flamengo ia amassar, mas assim... Belíssima partida do Botafogo no que se diz respeito a não sofrer para um gigante, tá? Porque assim, o Botafogo, Michael, ele foi muito exigido, tá? Mas o Botafogo se portou bem. O Botafogo se portou melhor contra o Flamengo do que se portou contra o Guarani. Pra mim só tem um ponto, que aí eu vou puxar primeiro esse tópico, depois eu falo em seguida. Que a gente sabe da característica de Zago, eu e tu estudamos muito sobre, altos papos sobre... que é uma postura defensiva e reativa. Que assim, não tá, na minha opinião, até a pergunta que tem aqui no roteiro, vou perguntar em vez de falar. Não vou falar. Pra mim não tá funcionando. É nítido que não está funcionando essa postura defensiva. O Botafogo tá tentando essa saída de bola. Até conversei isso com o Quaresma no programa. Mais atrás ainda, parece que o zagueiro volta mais ainda, quase na área do goleiro, quase em cima da trave para receber a bola e conseguir sair. E muitas vezes isso não funciona. Bus faz uma saída de bola, na minha opinião, bem mais efetiva do que Zago. Não tô pedindo aqui a cabeça de Zago nem nada. Mas assim, é uma postura reativa e defensiva que, se não for muito bem feita e não tiver uma qualidade muito boa dos jogadores, você fica muito exposto. E aí, cara, pra mim, hoje, o jogador com mais falha e que tá fazendo o Botafogo se ferrar por causa dessa Lembrando que tática, estaremos ao vivo na TV Diário. Por isso que eu tô segurando aqui. A tática reativa está acabando com o time muito por causa desses jogadores que não tem essa técnica toda. Evandro, pra mim, é um exemplo. Lucas Lopes, pra mim, é um exemplo. Marcelo Augusto, pelo amor de Deus. Não dá. Eu concordo com você. O gol do Flamengo foi culpa dele, na minha opinião. Eu concordo com você, eu concordo muito. E assim, eu sempre pego exemplos externos de Série A, Série B, Europa, porque é mais o meu nicho, mas tudo bem, vamos pegar do futebol paraibano, certo? Vamos pegar do jogo contra o ABC. Quantas vezes Marcelo não errou a saída? Rapaz. Quantas vezes a gente não viu ele errando a saída? E assim... É mais fácil falar quantas vezes ele não errou do que quando ele errou. Justamente. Quantas vezes a gente não viu a bola escapando do Pedro Evandro? Então assim, eu concordo muito com você, mas eu não acho que seja a tática, eu acho que... Não acho que é a tática de Zago que é errada. Não. A tática não é ruim. Eu acho que ele não tem massa humana pra fazer o que ele quer. Ele não tem os jogadores com essa qualidade em relação à defesa, como por exemplo tem o Souza, pra fazer o que ele quer, que é essa saída pé a pé. Por exemplo, eu vou pegar um exemplo aqui do que aconteceu agora no final de semana, todo mundo viu. Vocês viram o gol que o Palmeiras fez? Aquilo dali é um erro de saída. E é um erro de saída que acontece com o Botafogo. Quantas vezes a gente não viu a bola voltando, queimando no pé de Michael, e Michael tenta que dar um chutão. E Zago não quer que dê o chutão, mas ele tem que fazer isso. Eu falei aqui do Marcelo Augusto, embora foi Lomar que jogou contra o... Flamengo. Não. Guarani. Flamengo não, contra o Guarani. E Lomar, pra mim, sabe sair muito bem. Ele é o melhor zagueiro. Eu acho que Lomar do Botafogo... É o melhor zagueiro. É o melhor zagueiro. E foi o melhor em campo contra o Guarani. Concordo. Do Botafogo. Porque não, pra mim, a régua tava baixa, né? Eu vim falar aqui porque eu assim... E tem um jogador, só pra completar, porque eu e você tava falando isso aqui 5 minutos antes de iniciar. Eu não entendo, porque em relação à bola no pé, pra mim é um dos melhores jogadores ao lado de Gama. Eu não entendo por que Maduro não é titular. Sim. Eu defendo muito. Pra mim, eu não sou treinador. Eu defendo essa desde o Paraíba. Eu não tenho licença. Antes de ele quebrar o braço. Eu não tenho licença
Sequer somos formados em jornalismo, eu não tenho Mas licença. tem que ser Mas não titular. não existe Igor Maduro não ser titular. Não existe a Esse corte dupla. vai chegar nele. Igor Maduro. Você é tem que titular ser do titular. Botafogo. A dupla de volantes é você e Gama. Assim, com todo respeito a qualquer outro Fechado. profissional, com todo respeito aos outros meio-campistas. Mas assim, Não, se ele joga quer. é absurdo. Se ele quer fazer uma saída de bola com 3, seja com o volante descendo, primeiramente que esse volante pra descer não seria Gama, seria Maduro. Sim. O volante pra descer seria Não, vamos Maduro. falar os três, que eu acho que a gente tá pensando igual. Gama, Maduro e Guilherme Maduro Santos. e Zep. Fechou. Guilherme Santos pra mim. Não, não, não. Não, é porque o Guilherme ele joga um pouco mais à frente. Não, mais à frente. não, tô falando, se eu fosse montar um time, seria 2 volantes e Guilherme livre. Entendi. Certo, mas eu prefiro. Porque pra mim. Eu prefiro esses três. Eu dando prefiro essa solidez trinca de ali, volantes. E deixava o Guilherme mais de boa. Porque são volantes, Eu sou- são volantes com qualidade. E aí o Botafogo, pra mim, ele não. O Botafogo, pra mim, ele não tem que jogar no 4-3-3. Tá. Porque o Botafogo ele não tem 2 pontas que despontam. Você joga no 4-4-2, joga essa linha de volantes. E aí você pode fazer o seguinte. Assim, a gente tá brincando de técnico agora. Isso aí é Eu papo faria pra zaga. 4-3-3 com Rafinha e Não, Guilherme. Mas eu entendo. Tudo bem. Eu entendo. Eu prefiro um 4-4-2. E aí, pra mim, é a grande sacada. É algo que eu não sei se Zago faria ou não. Mas eu tentaria muito uma parceria entre Denilson e Dourado. Com um 4-4-2 com. Eu ia falar isso. Com Porque- Guilherme Santos armando pra esses dois. E a gente ia ter uma saída de bola com 3 volantes. Que são absurdos, É. pô. Porque Izep, pra mim, não é que ele deixa a desejar comparado a Gama e Maduro. É só uma questão de preferência. Assim, no que se diz respeito à saída de bola, pra mim, inclusive mais do que Gama, Maduro, pra mim, em relação a passe, aquela frieza, aquela achada, Maduro é isso aqui. Aí, puxando o assunto, realmente, Henrique Dourado, quando eu falo que ele tem que ser titular, eu falo porque da forma que ele chegou, pelo investimento, pela Mídia, né? promessa, pela mídia. Eu falei Rafinha, mas eu falei errado. Se fosse ser um 4-3-3, seria Rodrigo Alves, na outra ponta. Eu falei errado. Que também corre que só gota, é um foguetinho. Mas corre e não finaliza, mas enfim, eu quero ver agora. Mas só corrigir. é justamente isso. Mas assim, no momento, pra mim, Rodrigo Alves, Não. ele é obrigado a pegar banco. Eu tô falando sobre Sim, É, um contexto no de mundo forma- ideal. No mundo ideal, No na mundo utopia. ideal. Mas enfim, aí a gente tem Denilson. Cara, eu acho que Denilson tá jogando muito. Contra o ABC, ele já tinha jogado. Ele foi, pra mim, foi o melhor em campo, assim. O pivô que ele faz é um absurdo. Sim. Muita ele é força alto, física. ele é muito forte. Muito forte. Ele gerou o pênalti, né? Ele gerou o pênalti. Que ele podia ter batido. Ele podia ter batido. Guilherme podia ter batido. Qualquer pessoa que não fosse Camilo podia ter batido. Foi Camilo, calma. Também é preciso. A gente não pode esquecer que o Botafogo tem um mau retrospecto com pênaltis. Não, tudo bem, Há um mas tempo já. eu não vejo treinamento de pênalti, você não vê, ninguém vê, tudo bem. Mas a gente vê que é um jogador que tá sem ritmo e quer querer ou não. Camilo, ele tem passagem por seleção, ele tem passagem por Série A. Foi um ele já foi tempo. craque. Então, ele já foi craque há muito, muito tempo. Só que hoje, qual o ritmo de jogo numa partida decisiva? Porque é decisivo, era o lanterna. Eu até hoje, na minha particularidade, eu até hoje achei um mau negócio esse empréstimo de Camilo. Pra mim, não valia a pena você trazer Camilo. Pra mim, era muito melhor você continuar com o Bruno Leite. Sim. Que não fez um gol no Botafogo contra o ABC por Porque muito me- pouco. Porque ele foi, Saiu. porque Porque ele foi agredido. Inclusive, Mas, foi enfim, por isso que Mikael não jogou agora, pra preservar. vamos falar sobre Denilson. Eu acho que ele é um atacante muito bom. Achado do que Botafogo. que chegou realmente pra resolver, porque ele jogava muito bem No Rio Claro. no Rio Claro, né? Rio Claro. Lembrei agora, obrigado. E, pô, ele conseguiu um pênalti, gerou um pênalti, e aí eu fico pensando, será que ele vai roubar a titularidade de Dourado de vez? Vocês acham que entre os dois, quem seria titular? Vocês acham que tem que pensar pra ser uma dupla de ataque? Pra mim, Quero ouvir a opinião de vocês. o mundo ideal é uma dupla de ataque. O mundo ideal é um 4-4-2. Ou um 4-3-3, porque Denilson ele tem força física pra jogar de ponta. E ele não é um atacante grosso. O cabo alto que só aguenta Não, ser ponta. mas eu não acho que ele é grosso. Eu não acho que ele é grosso. Entendi. Entendeu? Mas você acha que Mas ele perde não, ofensividade, Mas não? o mundo ideal pra mim é um 4-4-2, entendeu? O mundo ideal é o 4-4-2 com os dois jogando. Se for pra escolher um, por recurso, por currículo, por tudo, inegavelmente Dourado, porque eu não acho que Dourado deixa a desejar. E eu prefiro um jogador mais novo, porque Denilson tem 27 anos, entrando no segundo tempo com gás. Pra mim,
a única coisa que ele deixa a desejar e que Denilson não deixa de forma alguma é mais o pivô mesmo. Sim, sim. Henrique é um Até jogador... por questão de estatura. Embora ele seja alto, né? Mas ele é mais aquele atacante que recebe no facão. Ele não é muito de ter um pivôzão. Quero ouvir sua opinião. O homem fede a gol, né? Não tem jeito. Cara, eu gosto do Denilson, mas eu acho que em relação ao Ilha Dourado... Cara, o Dourado, ele a bola procura ele, pô, dentro da área. E ele bota pra dentro. Então, eu acho que Joaquim falou, achei até interessante, eu tava pensando montando no time do Botafogo num 4-3-3, mas eu acho que realmente com um 4-4-2 seria interessante, colocando o Denilson como um falso 9 ou como um pivô e colocando a referência ao Henrique Dourado. Eu acho que seria interessante. E deixava o Guilherme Santos aberto no meu campo livre para armar. E sabe o que a gente esqueceu? Que eu fiz caras e bocas aqui, Gustavo percebeu. Sabe, a gente esqueceu de Honório, pô. Honório Gabriel Honório de ponta. Honório não. Rodrigo Alves não banca o Honório. Então, assim, no mundo ideal, no 4-3-3. No mundo ideal, no 4-3-3. É os três. Eu acho que você concorda comigo, que é aquela trinca de Izep, Gama e Maduro. Guilherme Santos de um lado, Honório do outro. Vamos montar esse time aqui. E a referência. Eu prefiro o Guilherme Santos como meia. Não, sim, pode ser um 4-4-2, tudo bem. Ele como meia. Vamos montar esse Não, time. pode ser um 4-4-2, tudo bem. Até porque não vai guardar no esquema de Zago. O Zago joga com 3 zagueiros, joga com 2 alas e ele povoa o meio. Tudo bem. Só que qual é a questão? Hoje, Rodrigo Alves não pode ser titular do Botafogo. Não pode ser titular. Cara, é porque assim, Rodrigo Alves... É porque a gente tá indo para um caminho de analisar mais individualmente, né? Rodrigo Alves, ele entrega muito. Eu tava conversando isso no dia do jogo com o Vitola. Um abraço pra ele, da Correio. Ele entrega muito também sem bola. E o bicho corre que só gol. Não, né? sim. Ele tem 5 pulmões. A volta dele, a marcação dele é absurda. Ele é muito ajuda. rápido. Mas ele realmente tá entregando menos. Mas assim, no que se diz respeito à parte ofensiva, nunca, hoje, voltando à data, no dia 5, nunca que ele bancaria Gabriel Honório. Até porque, pra mim, todo respeito a Guilherme, a primeira parte de Guilherme no Paraibano foi incrível. Mas hoje o destaque pra mim da Série D se chama Gabriel Honório. Do Botafogo é Gabriel Honório. Eu vou discordar. Pra mim, o craque do time, o destaque ainda é Guilherme Santos. Não, ele é o craque do time, mas eu tô falando de momento. O breve momento. Guilherme muda o jogo. O que ele fez contra o ABC, pô, ele mudou completamente. É porque o Honório realmente ele é muito habilidoso. Ele é muito habilidoso, ele é um ponta que rabisca. Mas pra mim o melhor hoje continua sendo Guilherme. E que bom que tem os dois. Vocês criticando o Zago, mas nenhum dos dois conseguiu montar esse time. Não, eu vou montar aqui agora. Não, a gente monta. No gol. Vou montar o meu, tá? No gol, Michael. Fechamos. Aí eu vou colocar de zagueiro. Eu quero o Wendel Lomar. Eu entendo Renier não sair porque é capitão, mas eu queria muito ver uma dupla de Wendel Lomar e Amorim. Acho que Amorim chegou, é um zagueiro novo, 23 anos. Qualidade. Tem qualidade e eu não vi ele ser testado. Mas, considerando que eu também não vou dizer, tem que colocar um cara que eu nunca vi, vamos esperar Amorim fazer umas partidas, mas eu acho que era uma boa saída. Vai sair. E a Renier também não tá. Só pra vai sair postagem dos 3 times, tá? Os 3 times montados. Perfeito. A gente vai postar as nossas opiniões. Qual é o time ideal do Botafogo? Tá. Eu vou no esquema de zaga. Vou no 3. Tá. Pra mim é Michel no gol, Amorim e o Wendel Lomar na zaga. Aí vem com Eric e com essa lateral aqui. Mas peraí, Posso colocar contratar jogador? Não, mas peraí. Tem uma questão, eu não escutei. Tu falasse 3 zagueiros ou tu falasse 2? Não. Eric é lateral. Não, sim, Eric. Amorim Eric eu sei que é Lomar. lateral. Amorim e Lomar. Então você não vai com 3 zagueiros. Não, vou com 3 zagueiros. Beleza. Aí eu boto o Eric. Professor Pardal aqui do lado quer montar 3 zagueiros. Eu vou montar 3 zagueiros porque é o esquema do treinador, pô. Não, mas ele não tá jogando com 3 zagueiros. Mas é o esquema que ele quer usar. Ele já falou na coletiva. Ele pode usar. Ele vê potencial, é diferente. Ele vai. Marcelo Augusto. Tu dá 2 rodadas, o Botafogo joga com 3 zagueiros? Rapaz, sei não. Tô pensando aqui quem eu boto na outra lateral. Eu vou manter. É porque não tem Imaginando que todos estão bem, eu Sid Clay. Se não, boto o Evandro. Mas eu vou colocar o Sid Clay, tá? Eu vou botar contratar jogador. Se puder. Aí no meio.
É jogo, viu? Aqui O meio é o meio é complicado. Eu vou no 4-4-2, então. Tá? Pode ser? Tá, Pode ser. vai. No meio, Eu vou no 3-5-3. Maduro. Aí vem Honório, Guilherme Santos. Maduro, Honório, Guilherme Santos e Gama. E Zep vai ser reserva. do meu Eu acho time. que no meu vai rodar Isaac. Faça o seu. E na Não. frente vai Dourado e Denilson. Basicamente, meu time é muito Caramba, mas realmente. Não, mas faça o seu que eu tô Porque- anotando. Ainda tem Silvinho que tá de fora. Sim. Luiz Miguel que tá de fora. Camilo tá de fora. Esse ainda. E Zé tá de fora. Esse daí não é nem pra ter vindo. O Camilo, deixando claro. Bom, meu time tá aí. O que eu vou fazer aqui, eu acho que vocês vão me crucificar, mas vamos Não, lá. cara, a minha escalação seria basicamente igual a de Gustavo. Porque eu colocaria Gama e Maduro como esses volantes mais de contenção. E para armar o jogo, eu colocaria Honório e Guilherme Santos. Com o Guilherme Santos tendo uma responsabilidade maior para voltar, para ajudar os outros volantes. Vamos fazer E- o seguinte: eu vou dar um trabalhinho pra Marcos Eric. Senhor Marcos Eric Júnior, vou lhe dar um trabalho. Já eu mando mensagem aqui no grupo pra você. Pra gente fazer essas artes. E já mostrar Sim, aqui. sim, essas artes elas vão sair, tá? Já mostrar aqui. Nosso produtor ali já pensando nas edições. Quando o Joaquim falar o dele, vai aparecer os 3 times. E eu quero que vocês comentem qual é o melhor time do Botafogo. A gente tá brincando de técnico agora. Finalize aí, porque assim, eu tô tendo Terminação trabalho. deu? Meu time é basicamente qual é o teu? Vai ser Me imitou. Michel no gol. Me imitou. Sid Clay e Eric nas laterais. Mas aí eu colocaria Renier e Lomar na zaga, Discordo. tá? Volantes, Gama e Maduro. Bem. Meias mais abertos para criar, né? Eu gosto desses armadores abertos. Colocaria Honório e Guilherme Santos. Aí o ataque seria Dourado como referência. E mais, eu colocaria mais atrás o Denilson para ser aquele falso 9 pivô. E é isso. Eu botei 12 aqui. Lembrando a dupla Guilherme e Tiquinho Soares. Sim, quase, sim, né? sim. Rapaz, E ainda tinha ali pra entrar Rodrigo Alves. Rodrigo Podia Alves, desenrolar. Rodrigo Alves, Silvinho, JP Zep. Cara, o Botafogo tem opção, pô, pra botar pra jogar, sabe? Rapaz. Mas assim, o meu time, que eu planejei, eu sou uma pessoa que odeio retranca. Então pra mim, meu time vai pra cima. O Botafogo, com o time que tem que ir pra cima. Óbvio, eu não sou treinador, eu não sou Antônio Carlos Zago, nem tenho o retrospecto que ele tem. Até por isso tô aqui e não tô lá, né? Mas. E nem quero estar lá também. E assim, se ele conseguir, aos trancos e barrancos, numa retranca danada, subir pra Série B, É o que importa. tá de parabéns. Eu vou estar aqui Batendo palma. Vocês falaram de o esquema de Zago, Meu retranca. esquema está montado. Eu acho que na Série C você tem que ter uma alternativa para cada jogo. Porque você não pode jogar com 3 atacantes, não tem como você se lançar pro ataque contra o Náutico nos aflitos. Não tem como você também ir com 3 volantes jogando contra, sei lá, o Mas também Brusque no Também não dá pra ficar no na Almeidão. retranca e perder Estou e esperando. não decidir. Mas enfim, Joaquim, seu time. É porque ele acabou de dar ênfase à minha formação. O que eu vou fazer aqui é brincar de Master Liga e eu espero que os torcedores comprem a ideia, porque eu acho que pode funcionar. Improvisação no futebol é algo que acontece e muitas vezes acontece pro bem. Olha Não, ele colocando o Eric como meia aí, ó. não. Lá vem. Michael no ataque. Michael no gol. Ele faria uns gols de voadora. O Wallace de goleiro. Michael no gol. Não, o Wallace de zagueiro. Uma trinca de zaga formada por Amorim, Lomar e Maduro. Não. Calma. Eric e Sid Clay. Nos melhores do mundo. Nos melhores do mundo, Sid Clay. Ok, porque ok. eu tô jogando com 3 zagueiros, certo? Eu tô Ok. jogando com 3 Sid zagueiros. Clay não ia aguentar nem ir, quanto mais voltar. Mas ele tá jogando de De ala. ala. Mas Então, ele não ia aguentar nem ir, quanto mais voltar. ele tá jogando Mas de ala. eu tô esquema entendendo. diferente. O meu time tá assim também. Certo. Gama e Zep. Guilherme Santos, Honório e Dourado. E aí, qual é a questão desse time? Esse time, ele tem... E aí, se você não Aí que quiser... tirou o não, Denilson, no caso. Isso. E aí, se você não quiser colocar Maduro na defesa, você põe Gama. Era isso que eu ia falar. Você Porque põe se você Gama. colocasse Gama, eu até entendi. Porque Maduro tem a Não, questão tudo que bem. ele pisa muito na área. Mas o que eu tô falando é que pra essa saída de bola
ser referência, tem que ser um volante saindo com a bola. Não, deixa eu lhe ajudar. E tem que ser auxiliar, tem que ser eu acho melhor Gama, velho. Pronto, tudo bem, que seja Gama. Só que esse tem que ser o zagueiro central. Sim, sim. Certo? E aí o Você Botafogo, jogou. ele joga em duas formações. Por quê? Na saída ele joga com 3, certo? Seja Gama ou seja Maduro. E aí ele tem Lomar de um lado, certo? E ele tem Amorim do outro. Ele tem 2 laterais que trabalham bem com a bola. E aí ele tem uma boa saída. E quando quiser, esse volante sobe. E aí o Botafogo joga com a linha de 4, tranquilamente. Que você me perdoe. Mas se você fosse técnico do Botafogo, todo mundo sabe que é meu time. O que eu ia te xingar quando eu visse essa escalação era piada. Não. Você podia queimar minha língua. Quando- Mas o que eu ia lhe xingar era piada. Tudo bem. Quando eu visse Maduro na defesa, Que mano, eu ia mar- quebrar meu telefone na parede. Que Marcos Eric coloque Gama como terceiro zagueiro. Que seja Perfeito. um dos dois. Mas eu não gosto de 3 zagueiros. pra eu mim, tenho traumas. Pra mim, na escalação do treinador, nos melhores do mundo do treinador, eu sei que ele quer implementar os 3 zagueiros. Com os 3 zagueiros tem que ser os 2 volantes. O Botafogo não tem zagueiro pra sair, pô. Não tem. Mesmo, o melhor dos mundos, que é Amorim ou Lomar. Gama. O melhor do mundo, que é Amorim ou Lomar, só tem um. Uma defesa com 3 zagueiros, precisam de 3 zagueiros bons. Mas Renier desenrola pra sair com a bola. Minimamente. Mas aí Diferentemente você de Marcelo. pode... Não, ele sai bem com a bola. Pô. Ele sabe, raramente ele erra passe. Não, mas Saindo em criação. Tudo bem, eu coloquei Mas eu entendi, coloquei sim. Maduro por escolher um nome. Mas tanto faz, Maduro ou Gama. Eu só não acho que tem que ser Izep. Que vão xingar a gente nesse comentário. Eu só não acho que tem que ser Izep, até por questão de estatura. Sim. Por uma questão de estatura. Mas assim, sendo Gama ou sendo Maduro, que seja. Mas você não precisa colocar 3 zagueiros na formação em si. Porque os treinadores de hoje em dia, né? Eles fazem muitas variações durante o jogo. Fazem. Então, por exemplo, Mas essa formação é uma formação variada, você justamente. colocou o Gama Entendi. como zagueiro, o Maduro, mas na escalação em si você pode botar um 4-4-2, um 4-3-3, só que você ir variando, por Sim, exemplo, sim. colocar o Gama como... Quando o Botafogo tiver com a bola, o Gama recua para ajudar nessa saída de jogo. Ou, sei lá, botar o Guilherme Santos na ponta. E por aí, exemplo. justamente, essa é a Abrir os questão. meias, sabe? O Botafogo precisa povoar o meio, porque o que o Botafogo tem de qualidade hoje é meio campista. Eu tô pensando aqui, na prática, eu acho que na nossa escala, o teu é um 3-5-2, o meu é um... É um 3-5-2 é um e ele varia. 4-4-2, Isso. mas na prática tá quase a mesma coisa. Isso, só muda nome, muda nome. Só muda a variação, E da verdade, aí que a que- minha Gama tá um pouquinho Que mais na Marcos Eric coloca na edição. Marcos, põe Gama, pode botar Gama terceiro zagueiro, porque é o mesmo sentido. Dito Assim, isso, mais um programa que a gente arrumou pra edição, né? Só justamente. dando problema na vida dele. E aí a gente tá chegando no final do programa, né, Gustavo Cruz? Mas antes disso, é bom a gente falar da sequência do Botafogo, porque a gente falou de formação, a gente brincou de técnico, mas é sempre bom lembrar que o próximo jogo do Botafogo é contra o Floresta que venceu o Retrô. Floresta do goleiro Dalton. Só que agora o Botafogo joga na Maravilha, na Maravilha, perdão, joga no Almeidão, treina na Maravilha, eu espero que treine bem, eu espero que Zago Joga em arrume casa. essa casa, né? Eu espero que o Almeidão também esteja mais lotado, a gente vai se fazer presente lá, estaremos lá na cobertura dessa partida. Floresta que vem de vitória contra o Retrô. Bem de 1-0. Costuma dar complicação na vida do Botafogo sempre que vem. Sempre que vem o Floresta dá uma complicação na vida. E tem um ótimo goleiro, que é Dito Dalton, isso, né? obrigação do Botafogo vencer. O Floresta todo ano briga pra não cair nessa daí. Todo ano escapa. E todo Todo dá ano trabalho. briga, todo ano dá trabalho pro Botafogo tirando um pontinho. E dito isso, é a obrigação do Botafogo vencer. Assim, a gente entende o momento. Eu não concordo. Eu respeito muito o torcedor que tá magoado. A gente já sabe há muito tempo. Gustavo é a prova disso. Tá magoado, né? Quer não, subir. choro. Mas assim, eu não entendo, com todo carinho do mundo ao torcedor, eu não entendo chamar Zago de burro. Eu entendo a mágoa, eu entendo que é a flor da pele, mas é um técnico de nível que o Botafogo nunca teve. Nunca. E agora tem um técnico de nível, um técnico com histórico em acessos, campeão de um Série B, ele tem histórico em acessos. Ele tirou se o Fortaleza é o que é por conta dele, porque ele tirou o Fortaleza da fila. uma fila. Da mesma fila
que o Botafogo tá, que é até maior. Fortaleza eram 8 anos, o Botafogo já vai em 11, correto? Subiu o Bragantino pra Série A depois de... Isso, e várias subiu décadas. campeão. Sim, E subiu campeão. Subiu campeão descobrindo, porque foi ele que pediu o Claudinho, foi ele que pediu o Ortiz. Então, assim, eu acho que é difícil falar pro torcedor. O torcedor, o Zago precisa de tempo, mas ele precisa. Porque o Botafogo não vai achar um nome melhor no mercado. E eu acho que é pra manter Zago até as últimas, assim. Até quando você vê que não der mais. Assim, comentário no Instagram e tudo, tem sempre. Assim, sempre a vai galera ter. xingando. Enfim, mas eu acho que se você pegar o balanço geral mesmo da torcida do Botafogo, não vai ter ninguém pedindo na cabeça logo agora, porque todo mundo entende isso. Claro. Mas realmente é importante o Botafogo dar um resultado, mostrar um resultado sólido, que mostre pro Botafogo claramente quais são as ideias do treinador, mostre que as ideias do treinador estão dando certo. Acho importante também a torcida comparecer contra o ABC. A gente entende que a torcida tá magoada, perdeu o título, mas contra o ABC eram 3 mil torcedores, correto? 3 mil torcedores saiu no balanço, 3 mil e pouquinho. Então, assim, o próprio Zago convocou a torcida. É muito importante que a torcida esteja presente agora contra o Floresta. Muito importante. Porque também no jogo quarta-feira de noite é complicado. Não, sim, sim, claro. E assim, geralmente na série C o público é difícil dar um público tão grande. Agora tá crescendo por causa do lounge, né? Sim. Só que não fica à vista. Sim. Então assim, tá indo mais gente por causa do lounge, das promoções, mas não fica tanta à vista, por exemplo, com camarote, com tudo isso. É importante também ressaltar que o Botafogo, depois de mais de 400 dias, saiu da zona de classificação da Série C. O Botafogo, mais de um ano, tava... Lógico, quando tinha jogo da Série C, tava na zona de classificação da Série C para a próxima fase. E depois de 400 dias, saiu. Por mim, que o Botafogo se mantenha o resto da competição fora, entre na última rodada e passe no quadrangular. Porque o importante é subir, né? No último ano, campanha... Assim, Sim. o torcedor tá cansado. Ficou em primeiro, fez a maior Maior campanha da história, perdeu o quadrangular. Sim. Pois, meu amigo, acho que foi isso, né, o programa de hoje. Não tem Foi muito mais o ótimo. que bater, não. Demos um trabalho pra edição, demos problema pra Marcos. Temos o que bater. Temos a última coisa. Diga. Sempre que eu tô no programa eu gosto de fazer. Vamos brincar de painar. Próximos jogos. Ah, não. Vamos se comprometer. Ah, não. Botafogo e Floresta. 2-0 Botafogo. Vou de 3-1 Botafogo. 1-1. 1-1? Rapaz. Vou aqui pegar o confronto do Souza porque eu já esqueci. Souza e Ferroviário, Souza e Ferroviário no em Marizão. casa. 1-0 Souza pra eu queimar minha língua e dizer que foi. Eu vou foi brilhante. de 2-1 Souza. Não, Mas eu vou de 1-0 Souza sendo clubista pro time Não. paraibano, mas eu acho que vai dar Ferroviário. Essa é a grande questão. Eu vou de 2-0 Souza com 2 gols de Diego Ceará pra espantar a zica. Não vou falar 1-1 de novo, não. Nem vou dar vitória também pro Ferroviário. 1-0 Souza. Horizonte 13 e eu já adianto que eu vou brincar agora. É 4-0 13. Não, assim, esse Vai ser lá no Domingão, estádio do palpite Horizonte. é real, pode ser. O grande Domingão Pode vem ser. com o Hulk, Pode ser. Faustão, Pode ser no Wilson, pelo amor de Tadeu Deus. Schmidt. Pode ser onde foi a pelada do futebol da Paraíba, rapaz. Assim, pra mim vai dar 13 por muito. Não, por muito eu acho que não. Não, eu acho, Três não ó. tem estrutura. É hat-trick de Dione. É hat-trick de Dione. Não, pra mim é 2-0. É, Eu vou de 1-0 13. 4-0 13. 2-0 3. 1-0 13. A torcida do Horizonte vai chegar no futebol do Paraíba. Não, por favor, ô Deus, por favor que eu acerte pelo menos um palpite, que eu tô errando tudo. E é isso, galera. Lembrar de seguir, né, Gustavo? Siga todas as redes sociais, sigam nossas redes sociais também. Fique de olho, pô, acompanha. A gente tá fazendo campeonato de futebol da Paraíba, temos um finalista aqui. A gente estaremos dia 11 no jogo do Botafogo. Estaremos lá, Botafogo e Floresta, cobrindo o in-loco, trazendo reportagem pra você. Muito obrigado a você que ficou assistindo. Trazendo entrevistas, teve um torcedor pelo mundo agora, Ranieri Sim, as entrevistas ao vivo. Entrevistas ao vivo. Toda segunda-feira, às 16 horas, a gente tá trazendo entrevista ao vivo com técnico, com jogador, Jornalista. com jornalista, com escritor, enfim. A gente Tem já- de tudo, fiquem ligados nas nossas redes sociais. Muito bem, é isso, galera. Obrigado pra todo mundo que assistiu, tanto no YouTube como na TV Diário do Sertão. A gente volta a próxima semana com o Giro da Semana. Valeu. Valeu!